lícito você tomar o seu vinho. É lícito você fazer uma tatuagem, você quer fazer uma tatuagem, é lícito, não tem nenhuma proibição. Mas convém você, como uma figura pública da igreja, um líder da igreja, um pastor da igreja, se expressar dessa forma. E aí, gente, tudo joinha? Deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu te falar algo. Você já viu aquele tipo de pergunta assim? Pastor, posso fazer tal coisa? Pastor, o que a Bíblia condena tal coisa? As pessoas estão preocupadas muito com alguns assuntos que já eram para estar resolvidos há muito tempo, né? Ah, pode aquilo, posso beber, posso fazer tatuagem, pode ir pra praia, pode cortar o cabelo. Sabe aquelas coisas, mulher pode cortar o cabelo, mulher tem que usar só saia, não pode usar calça. Esse tipo de pergunta que já era para estar superada há muito tempo. Mas, na verdade, as pessoas estão perguntando isso não é porque elas têm dúvidas. As pessoas estão perguntando isso porque elas querem, de uma certa forma, algumas, encontrar um argumento para fazer o que não devia fazer. É isso que elas estão procurando. E isso não é de agora, isso é antigo. Se você olhar para a carta que Paulo escreve para a igreja de Corinto, no capítulo 1, no capítulo 6 da primeira carta, você vai ver o mesmo dilema. No capítulo 6 da primeira carta da igreja de Corinto, Paulo fala sobre características de pessoas que foram alcançadas pelo evangelho. Então Paulo diz o seguinte, por exemplo, vocês não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não se engane, Paulo diz, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí na sequência, no versículo 11 do capítulo 6, Paulo diz, vocês foram algumas dessas pessoas um dia, mas hoje vocês são lavados, vocês são santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Pronto. Só que aí vem o versículo seguinte, o versículo 12, que para mim é o versículo que esclarece todas essas perguntas do pode ou não pode. Sabe a pergunta do pode ou não pode? Versículo 12 esclarece isso. Quando Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O dilema da igreja de Corinto é que eles estavam, em nome da liberdade em Cristo, ter uma vida de pecado, fazer tudo. E não é assim. Sabe, a questão nossa devia mudar de nível. Não é mais pode ou não pode, a questão é convém. Convém para um cristão, convém para um homem de Deus, convém para uma mulher de Deus, convém para um pastor, para o líder de uma igreja, convém para alguém que está exercendo um ministério, uma determinada atividade na igreja, praticar, viver de uma determinada maneira? Essa que tem que ser a pergunta. Ah, pastor, mas olha, a Bíblia não condena beber, a Bíblia condena embriaguez. É verdade, a Bíblia condena embriaguez. Ah, porque os discípulos bebiam. Ei, vamos com calma. Os discípulos, né, não era da gandaia. Os discípulos não eram da bagunça. Fazia parte da cultura do judeu beber vinho, era a cultura deles. Mas a condenação é para não se embriagar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Convém hoje, né, você ser visto por alguém da sua igreja, você que é líder de uma igreja, você que é pastor de uma igreja, será que vai ser saudável para alguém que está começando a frequentar a sua igreja, acabou de se converter, alguém que enfrentou um problema grave com dependência do álcool, ver você tomando ainda que seja um vinho com a sua família? Convém isso? Então a pergunta não é se pode ou se não pode, se está na Bíblia ou se não está na Bíblia. A questão é, convém? É lícito você tomar o seu vinho? É lícito você fazer uma tatuagem, você quer fazer uma tatuagem? É lícito, não tem nenhuma proibição. Mas convém você, como uma figura pública da igreja, um líder da igreja, um pastor da igreja, se expressar dessa forma, você vai agregar mais valor ou você vai ter que discutir o valor da sua fé por isso? Então, eu vejo que hoje a crise não é se pode ou não está no pode ou não pode. A crise está em não termos uma avaliação honesta e verdadeira sobre algo que seja conveniente. É conveniente? Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O alimento é para o estômago e o estômago para o alimento, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza,
mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos gastar mais tempo, vamos investir mais tempo na leitura, meditação bíblica responsável, dedicada, né? E vamos buscar em Deus, Senhor, algumas coisas me são lícitas, ninguém pode me julgar quanto a isso, ninguém pode me condenar quanto a isso, mas é conveniente para o lugar que eu quero alcançar? Então eu quero uma vida de mais intimidade com Deus, eu quero uma vida de mais relacionamento com Deus, eu quero uma vida de mais profundidade espiritual. Será que não seria necessário algumas coisas serem deixadas de lado para que você fosse dedicado a essa busca intensa de valores espirituais para a sua vida? Pensa nisso então, sai do jardim de infância, do pode não pode, e amadurece e vai para a reflexão. É lícito, mas será que me convém? Agarrou aí? Deus abençoe você, fica firme.